Oi, gente, muito boa tarde pra você que tá ligadinho aqui nos Donos da Bola, chegando na resenha mais bem informada da sua TV hoje, Daniel Oliveira. Daniel, o Inter mais que cumpriu o dever de casa e venceu o poderoso Flamengo no Beira-Rio. Já o Grêmio teve uma partida abaixo da crítica, concorda? Diante do Avaí? Plenamente. Aliás, você que critica o Odair, pede constantemente a saída do Odair, deu um pouquinho de trégua ao técnico do Internacional, ele teve participação na vitória. E o Grêmio, hein? Coisa horrorosa. Que ranço. Que nhaca, hein? Barbaridade. Você pode participar da nossa resenha, mande seu vídeo para 992241220. Estamos online e vamos adorar receber a sua participação. Guerreiro e Sarrafiore brilharam na vitória do Colorado ontem contra o Flamengo. O destaque que chega com o repórter Matheus Dávila. Boa tarde, Matheus. Fala, Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Internacional venceu a equipe do Flamengo pelo placar de 2-1 em um jogo que foi marcado pela presença dos estrangeiros. Guerreiro e Sarrafiore, os nomes do Colorado nesta primeira vitória no Brasileirão. Como eu falo, fazem parte de um grupo qualificado, de um grupo bastante comprometido. Que bom, eu digo sempre que grupo é que faz a diferença e graças a Deus esse grupo tem feito a diferença. Que diferença, né, Daniel? Jogaço ontem. Aliás, mais um jogo. O Grêmio e Santos já tinha sido um jogaço, né? E ontem, Flamengo Internacional, Inter e Flamengo foi realmente um grande jogo no Beira-Rio. O Internacional enfrentou um grande adversário, forte candidato ao título. Por isso que eu falo um pouquinho na trégua do Odair. Eu entendi, até fiz um vídeo e postei no Instagram antes do jogo, eu entendia que jogaria o D'Alessandro. Mas numa questão pessoal, eu optaria pelo Sarrafiore. Mas é que o D'Alessandro tem a experiência, né? Ele dá o time, ele segura a bola. E isso acabou sendo também importante. A entrada dele no meio fez com que ele rendesse mais. No segundo tempo, quando ele jogou mais para o lado, aí o Inter teve um pouco de dificuldade no começo da segunda etapa. Aí o Sarrafiore entrou bem, né? Tá certo. Vamos falar de Grêmio agora? Vamos ao vivo ao CT Luiz Carvalho, onde está o repórter Marcelo Salzano, que tem o destaque do Grêmio pra gente. Boa tarde, Salzano. Como é que são as atividades aí Como é que foram as atividades nesta manhã? Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio desembarcou aqui em Porto Alegre às 11h30 da manhã de Florianópolis após o empate contra o Avaí ontem à noite na ressacada em 1-1. E depois disso, nada de folga. Está tendo treinamento nesse momento aqui no CT Luiz Carvalho para os jogadores reservas. Os titulares realizam um trabalho regenerativo na academia. Apenas dos jogadores que atuaram ontem diante do Avaí, Luan faz corridas aqui no gramado do CT. O Grêmio no jogo contra o Avaí saiu na frente no final do primeiro tempo com um gol de cabeça anotado pelo Rômulo. Aí no final do segundo tempo, a 40 minutos da segunda etapa, o Michel, em uma infelicidade, acabou marcando contra e decretando o placar final de 1-1. O Grêmio segue sem vitória no Campeonato Brasileiro. 2 jogos, 1 derrota e 1 empate, Cris. Obrigada, Salzano. Bom trabalho para ti, Daniel. E o próximo jogo diante do Fluminense em casa, na Arena. É um jogo fácil, teoricamente fácil, né? Aliás, esse contra o Avaí seria. Eu não vi nada de qualidade do Avaí. Não tem jogo fácil, muito né? Pelo contrário. Vamos lá para o toque de bola? Vamos lá para o toque de bola? Abre lá a nossa conexão. Alex Bagé, boa tarde. Tudo bem, Cris? Boa tarde a você, boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, maravilha. Bom dia, Tigresa. Sabe que a gente estava comentando aqui, né, os dois jogos que Paulette? Tu tá uma tigresa aí, mano. Ah, tá bom. Tá bem. Ó, vou soltar as feras. Vou soltar os bichos. É isso aí. Vamos lá, Bagé. Estampa, né? Não, é um comentário. Como é o nosso cronista de moda aí, aquele que tem programa mais tarde na TV? É um comentário
de roupa. Só isso. Vamos voltar para o assunto. Nós tivemos ontem o Internacional ganhando em casa do Flamengo e o Grêmio empatando fora com o Avaí. Vamos começar pela ordem cronológica, né? O primeiro jogo foi o do Internacional contra o Flamengo, que nós imaginávamos até uma dificuldade muito maior, não que ela não tenha acontecido, mas o primeiro tempo do Internacional foi um primeiro tempo perto aí daquilo que a gente tanto pede pro Odair, né? A dificuldade, ela aconteceu como era esperado. O que surpreendeu a todos, e principalmente ao Flamengo, foi a forma estratégica que o Odair enfrentou o jogo com posicionamentos e ações diferentes daquilo que vinha sendo feito. E isso fez com que o Inter, em muitos momentos, equilibrasse o jogo e em alguns outros momentos fosse superior e sair de um jogo vencendo 2-1 merecedor, né? Com atuações relativas, né? O Daniel, eu sei que ele pensa de forma diferente, mas até o Zeca jogou bem. Não, eu me permito discordar, Claudião. O Zeca foi bem, eu citei isso, inclusive. Eu entendi a espetadinha do Claudião, né? Malandro, fala mansa, como diria o cara, mas realmente jogou bem. O Zeca fez uma boa partida. Depois que tomou um cartão, ele teve um lance que ele foi driblado até por uma insegurança e tal, mas realmente o Zeca foi bem. Viu, Claudião? Sim, senhor, doutor. E mais, o Internacional fez proposta de jogo, né? Pelo menos no primeiro tempo, Alex, trocando passos, aproximando. Eu falei hoje no meu destaque aqui no toque que o grande vencedor da noite foi o Odair. Porque o Odair, ele entendeu bem contra quem ele estava jogando e postou o time de uma forma que todos nós, colorados, gostamos de ver o Internacional jogando. Isso chama-se respeitar, mas não temer. Respeitar sem temer. Mas a postura foi diferente, não só pelo respeito. Não, e teve a maneira que o time jogou, né? Teve algumas atuações espetaculares. O Moledo, por exemplo, jogou onde foi melhor em campo. O Guerreiro não perdeu um lance que ele teve. Daniel... O Zeca foi a melhor partida dele. Fala, César. Daniel, eu pedi aqui no início do programa, aqui na rádio, para que o Bagé e o Paulete fossem humildes e pedissem desculpa para o D'Alessandro. Eu achei uma claridade, viu? Mas... Pedir desculpa para o D'Alessandro. Eu não mudo nada, até porque o cara que eu queria ver jogar entrou e deu a vitória para o Inter, que foi o Sarrafiore. Eu também. Acho que não dá para tirar uma coisa na outra. O D'Alessandro pode entrar no segundo tempo. Isso. E eles continuam. Então eles não tiveram. Primeiro que eles não tiveram humildade para fazer isso. Agora eles continuam sustentando a tese, porque o D'Alessandro, ele não só continua sendo o melhor jogador, é verdade que ele não joga 90, isso eu já sei. Esse é o detalhe. Isso ele não joga. Que a gente pede no segundo Mas deixa ele jogar no primeiro. Ninguém pede ele fora do Deixa ele jogar no primeiro. Ele ontem foi o diferencial do grande... foi a maneira que ele botou o Patrick em campo. O D'Alessandro ontem foi o grande comandante da vitória colorada, com todos os méritos. Que se aplauda, tem que aplaudir o D'Alessandro e dizer o seguinte: falta muito para substituírem o D'Alessandro no Internacional. Eu discordo. Eu penso que ele pode continuar sendo reserva, entrando no segundo tempo e dando a mesma contribuição com um time um pouco mais cansado. Aí nós vamos. Então o Sarrafiore não existiu para ti. Existiu, fez o gol, inclusive. Sim. Depois, quando estava todo mundo mais. O Guerreiro também, o Guerreiro não jogou nada. Não, o Moledo não jogou nada. O Guerreiro jogou bem. O Edenilson, para variar. O Dourado, vocês adoraram. Zeca não jogou nada. Avaí e Grêmio, faltou comprometimento pro Grêmio? Na minha opinião, faltou. Olha, eu quero dizer... O Luan tá caminhando em campo. O Everton, desde que deram a camisa da seleção, ele mudou até a passada. Concordo contigo, mas eu acho que... São os mesmos jogadores, o time do Avaí chora de ruim. O Grêmio quase perdeu o jogo pro Avaí em determinado momento ontem. Mas eu gostei da escalação do Renato. Eu acho que o Renato está tentando achar a solução. Eu não conheço o vestiário por dentro, obviamente, mas eu creio que o Renato está tendo uma visão semelhante à tua, Bagé, e a nossa aqui. Ele sabe que perdeu a mão do time, não do grupo, né? Porque o time do Grêmio não está jogando mais do que jogava. E ele está buscando soluções. Daqui a pouco a gente volta lá no Toque de Bola para falar mais de Grêmio, porque voltamos a falar de Inter, porque prevaleceu a lei do ex. E, claro, o fator Beira-Rio na vitória do Inter sobre o Flamengo. Depois da derrapada na primeira rodada, o Colorado venceu e convenceu na tarde de ontem. Antes da bola rolar no Beira-Rio, clima de homenagens. Juan, que se aposentou com a camisa do Flamengo e foi jogador colorado entre os anos de 2012 a 2015, recebeu o carinho da torcida colorada. Com a bola em jogo, a amizade deu uma pausa e o Inter foi para cima. Primeiro com o Nico Lopes, fraco. Com Paulo Guerreiro, logo aos 4 minutos e meio, a lei do ex foi colocada em prática no Beira-Rio. Cobrança, bola na área, Guerreiro de cabeça!
Internacional está agora virada ao lado colorado para cima de um rubro-negro que é candidato a tudo este ano. Impondo forte ritmo, o Inter criou oportunidades de ampliar, só que não conseguiu aproveitar as chances. E a resposta do Flamengo veio. Falta na entrada da área. Na cobrança, gol de Rodolfo. Mas para a sorte dos donos da casa, um toque de mão foi flagrado pelo VAR. Nico Lopes, por pouco, não fez um golaço ao ultrapassar vários jogadores da defesa flamenguista. O Nico pegou uma bola aqui bem em frente a mim e ele fez uma diagonal até o bico da área do lado oposto. Um cara não pode correr com a bola ali 30, 40 metros sem ser obstruído, sem sofrer uma falta. No início do segundo tempo, o rubro-negro voltou fazendo gol, anulado mais uma vez. Mas no ataque seguinte, não houve problema algum. Marcelo Lomba saiu errado e não conseguiu evitar o empate. Precisando vencer, o Inter foi para o ataque. Guerreiro teve chance por cima de novo. E a vitória veio nos pés do garoto Sarrafiori. E vem para o ataque o Inter, quem sabe o Flamengo mosquento agora ficou para o Sarrafiori, levou de longe, bateu, gol! Gol do Inter! Sarrafiori, na sua principal virtude, ele é um garoto cheio de disposição. Estou muito feliz por as oportunidades que me dá o treinador, assim que nada, vou seguir trabalhando para melhorar. Mas um grande jogo da gente, acho que no segundo tempo não podemos tomar esse gol, entramos muito devagar, a gente tem que entrar mais concentrado, mas eu acho que em linha geral, acho que fizemos um grande jogo, as mudanças que o professor Odair fez foram muito bem, entraram muito bem, concentrados e bom, agora descansar para o próximo jogo que é contra a Palmeiras. A primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro serviu para dar tranquilidade ao Internacional. O técnico Odair Hellmann sabe que desafios tão grandes quanto o rubro-negro carioca chegarão e em breve. Por isso, focar nos próximos objetivos é necessário e manter o nível apresentado no estádio Beira-Rio. Além desse enfrentamento da primeira partida dentro de casa, enfrentar o Flamengo com esse nível de dificuldade, você conseguir jogar bem, conseguir produzir e ter o resultado, eu acho que fecha com chave de ouro a tarde de hoje. Tranquilidade não haverá. A sequência colorada tem River Plate, Cruzeiro, Palmeiras. Jogos complicados, mas que não assustam os homens do Beira-Rio. Pois é, que vitória importantíssima e as pessoas estavam ali tratando o Flamengo como favorito para aquela partida de ontem, né, Daniel? Flamengo, sim, o Flamengo é favorito para muitas competições aí, né? Tem um baita de um time, tem boas alternativas, dá para ver que ontem, por exemplo, o Abel acabou optando pelo Diego, né? Diego que até então era titular, uma contratação super badalada no Flamengo, isso valoriza ainda mais a vitória do Internacional. Eu defendi o início da partida com o Sarrafiori, mas entendi que pela experiência o D'Alessandro agregaria no começo do jogo. Então, acho que dá para dar um voto de confiança ao Odair, quem acha que o problema está só relacionado ao técnico do Inter, porque a estratégia dele ontem permitiu que o Internacional tivesse uma outra postura e saísse vencedor do jogo, né? E como tu avaliou ali a defesa do Inter, né? Aquele gol foi bem, né? A defesa do Inter foi bem. O Marcelo Lomba não saiu muito bem, mas conseguiu neutralizar o ataque do Flamengo, que é uma das peças importantes desse time. Essa é a grande preocupação, né? O Flamengo tem 2 jogadores que nessa temporada marcaram 21 gols, né? Dá para dividir aí entre Bruno Henrique e Gabigol. Parece que o Bruno Henrique fez 11, o Gabigol fez 10. Quer dizer, são jogadores de muita qualidade e são jogadores perigosos, né? E a dupla de zaga do Internacional, principalmente, foi muito bem. Aliás, o primeiro gol do Inter começou com um carrinho do Vitor Cuesta na metade do campo. E aí o Internacional teve a sequência pelo lado esquerdo. E o Rodrigo Moledo ontem também fez um partidaço. A zaga se portou muito bem e no lance do gol achei que o Lomba falhou. De repente um choque, para evitar o choque com o Everton Ribeiro, que cá para nós, hein?
Que rica cara de pau, hein, louco? O Céu comemorando o gol, nem tocou na bola, o gol foi do Arrascaeta. É brincadeira. Pode ver ali, ele não toca na bola e sai aqui, ó. Mas é muita cara de pau, né? Vamos lá na redação com o Taigor Junk. Taigor, se de um lado tem Bruno Henrique, tem Gabigol, o Internacional tem Paulo Guerreiro e Martins Sarrafiori. Quem falou sobre essa dupla de hermanos foi o Odair, não foi? Exatamente, Cris. Boa tarde para você, para o Daniel, também para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. Os gringos foram decisivos ontem na vitória do Inter pelo placar de 2-1 sobre o Flamengo. Até o próprio D'Alessandro foi escalado no início como titular na vaga de Martins Sarrafiori, que depois entrou no jogo e acabou decidindo com o segundo gol. Na primeira etapa teve o gol do Paulo Guerreiro, que abriu o placar do Beira-Rio. A atuação do Nico Lopes também foi muito boa. Esses 4 jogadores, principalmente no setor ofensivo do Inter, todos estrangeiros, e que tem um papel fundamental no funcionamento do ataque do Internacional, e é exatamente sobre isso que fala o técnico Odair Helmo, sobre a importância dos gringos para o funcionamento do time do Inter. Feliz pelos dois, mas feliz pelo grupo, feliz pelo time. São 2 jogadores, um jogador que estava esperando a liberação para poder atuar, outro jogador que a gente vem trabalhando e vem preparando ele vem evoluindo em muitos aspectos, então a gente fica feliz que ele tem conseguido mostrar o seu potencial. Como eu falo, fazem parte de um grupo qualificado, de um grupo bastante comprometido. Que bom, eu digo sempre que grupo é que faz a diferença e graças a Deus esse grupo tem feito a diferença. Fala do Odair Helman a respeito dos atacantes estrangeiros do Internacional. O Odair Helman que recuperou bastante do prestígio, principalmente a partir da vitória de ontem, justamente em um duelo dele e do Abel Braga. Abel Braga, um dos maiores técnicos da história do Internacional, foi campeão do mundo pelo Inter no ano de 2006, está um pouco balançando lá no Flamengo, ganhou a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, mas agora teve essa derrota fora de casa. E o Abel Braga foi um dos grandes personagens dessa partida. Ele também falou após o jogo sobre a importância de voltar ao Beira-Rio e também voltar a enfrentar o Internacional, o reencontro dele com a torcida colorada. Quem comenta é o técnico do Flamengo, Abel Braga. O sentimento é inexplicável. Sinceramente, primeiro que para mim é o estádio mais lindo do país. Tem Maracanã, não tem aquele lado de Brasília, não tem nada igual. E você vê isso lotado, e eu tenho marcas muito positivas aqui dentro. Então hoje ficou a rivalidade e a disputa dentro do campo. Fora do campo foi uma alegria enorme rever dezenas de pessoas queridas, pela qual convivi durante muitos anos. O mais antigo deles todos, o seu Jumair. Não consegui ir lá, não fui no vestiário ainda para despedir também, dar um abraço no Gentil. Mas o Cristiano Nunes e o Papito, muito bem o time do Inter, muito bem treinado, já tranquilo a nível de Libertadores. Tá aí, ó, grande Abelão. Foi um duelo de técnicos também, Daniel? Foi, sempre é, né, Cris? Sempre é. O futebol é um jogo de estratégia, né? E nessa aí, quem se deu bem, embora o Flamengo tivesse criado oportunidades, enfim, pela qualidade do time que tem, mas essa aí foi uma vitória no aspecto Abel versus Odair, que foi de uma diferença muito grande favorável ao técnico no Inter. Né? O Odair realmente foi muito bem no jogo ontem. E o Inter melhor na Libertadores que o próprio Flamengo, né? A gente sabe que a Libertadores ela tem uma série de fatores, né? Aliás, o Flamengo, ao meu ver, ele não conseguiu ainda jogar aquilo que ele tem como potencial render, talvez por isso a cobrança seja muito grande em cima do Abel. A gente sabe que é mais fácil, evidentemente, fazer futebol com investimento, trazer bons jogadores, mas às vezes os caras não encaixam, né? E aí depende muito do trabalho do treinador. O primeiro a ser cobrado é o técnico. Ô Daniel, e agora, depois do Flamengo, outra pedreira, né? Palmeiras. Essa aí é complicada. O Palmeiras jogou com os reservas, né? Empatou com o CSA. O Palmeiras vai ter... Mas é uma pedreira, né? Embora tenha empatado com o CSA. Não, a pedreira porque o Palmeiras deve jogar com força máxima em São Paulo, pois né? Aí realmente complica bastante. Além de tudo, fora de casa. E o Palmeiras é candidato ao título também. Vamos virar a chave para Grêmio, porque em Florianópolis o tricolor decepcionou. Em uma partida abaixo da crítica, o Grêmio até saiu na frente, mas acabou cedendo empate ao Avaí.
O primeiro lance de perigo de Avaí e Grêmio foi mesmo o gol, aos 44 do primeiro tempo. 44, etapa inicial, cobrança de escanteio, subiu o Rômulo, gol do Grêmio! Rômulo abre caminho para a vitória tricolor aos 44 da etapa inicial. Rômulo abriu o placar para o tricolor em um primeiro tempo para lá de chato. Se a primeira etapa não agradou o torcedor gremista, a segunda menos ainda. O Grêmio se fechou, chamou o Avaí. Linha de fundo, cruzamento do Paulinho, Getúlio cabeceou, agarra Paulo Vitor! Agarra Paulo Vitor para o Grêmio! Lá na frente, Tassiano, que entrou no lugar de Luan, também apareceu e quase deu o gol de presente para o Juninho. Tassiano entrou muito bem no jogo, o André entrou muito bem e o Everton é o Everton. Então, deixamos de aproveitar uma ou duas oportunidades que nós criamos, principalmente com os espaços do adversário. E então, aos 39 minutos, o Avaí enfim achou seu gol. Betão traz a bola para o Paulinho, Paulinho cruzou, botou na boca e gol contra do Michel. Gol do Avaí, gol contra do zagueiro Michel. Tomamos o gol contra, né? No finalzinho, 41 minutos. Faltou um pouquinho a gente segurar a bola um pouco mais lá na frente. Agora foco total no Fluminense, domingo na Arena, ainda em busca da primeira vitória no campeonato. Lógico que a gente sempre joga para ganhar, mas não deixa de ser um bom resultado. Mas também, tecnicamente, o jogo foi bom. Tá aí, ó. Olha só, nós, depois da reportagem, aí você acompanha imagens ao vivo lá do CT Luiz Carvalho, o Renato conversando com o goleiro Paulo Vitor. Tá aí. Consegue fazer leitura labial, Daniel? Ah, mas aí é demais, né? Vamos ver, vamos tentar. Acho que eles estão falando sobre o jogo de ontem. Tá falando sobre o jogo, tá projetando. Acho que é muito mais uma questão de postura. O Renato cobrou muito dos jogadores a postura que o time teve, né? Parece que deu aquela que se chama no futebol, né? A nhaca, né? O Grêmio, tu esperar o Avaí é demais, né? Com os jogadores que o Grêmio tem, mesmo atuando com uma escalação bem diferente, bem modificada. Para aí, não dá para comparar posição por posição, né? O Grêmio é muito mais time que com todo respeito, essa formação do Avaí aí, para não dizer outra coisa. O Avaí é candidato ao rebaixamento, é aquele time que quando sobe não comemora, já lamenta que vai cair de novo. É um negócio impressionante. E a postura do Grêmio foi realmente lamentável. Parece que o Grêmio nem entrou assim, falando, o que nós vamos fazer? Vamos lá, dá uma corridinha aí, se der faz um golzinho e tal. Muito mal, Luan mal, não gostei do Luan. Aliás, eu estou dizendo há horas, o Luan vai ter que penar para voltar a brigar por titularidade. Ele jogou por uma circunstância. Ele não tem mais a condição de titular dele assegurada. O Grêmio teve o Michel, que teve que jogar de forma improvisada em virtude dos zagueiros que o Grêmio tem estarem no departamento médico. O Kahneman, quando fica fora, a gente vê uma baita diferença. O Maicon é um cara que eu insisto aqui, é o melhor passador do futebol brasileiro. O passe dele quebra linhas, ele arma uma jogada com passe longo. O Grêmio acabou sentindo muito isso ontem. E eu concordo com o Renato, uma das coisas boas do jogo foi o Tassiano. Que, aliás, nos últimos jogos, o Tassiano vem aparecendo bem no time. Sempre que ele entra, ele aparece bem, né? Aparece bem. Como o Grêmio começa a olhar o Tassiano com outros olhos aí, né? Por que não? Vamos lá na central, a nossa redação com o Taigor Junk, que atualiza aí o Grêmio e fala sobre a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente. Exatamente, Cris. A gente vai pintar aí na tela agora a classificação do Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal. O Grêmio em recuperação, né? Empatou ontem contra o Avaí, tem apenas 1 ponto. Já o Inter deu uma recuperada, está com 3 pontos agora a partir da vitória de ontem. O São Paulo é o líder com 6 pontos. E aí a gente tem aquele grupo, em primeiro lugar, que tem 6 pontos. E aí, como o campeonato está recém no começo, a gente tem grupos de times, né? O grupo de 3 pontos ali vai do 4º colocado até lá a segunda página, que é onde se encontra o Internacional. O Grêmio se encontra ainda mais abaixo, com 1 ponto ganho. Você confere agora na tela, então, a classificação completa do Campeonato Brasileiro, Cris. Tá aí, ó. Aí tá
A dupla Grenal aparece nessa segunda folha, digamos assim, né? Olha ali, segunda o Inter página, em como diria 12º. Dr. Luiz César Souto de Moura, ex-dirigente do Internacional e nosso colega aqui de Rádio Bandeirantes. Tá na segunda página. Tá na segunda página. E o Grêmio 16º hoje, mas só 2 rodadas aconteceram. Tem muita água mas pra calma, passar. é apenas o começo, né? É apenas o começo. Agora, com o que o Inter construiu ontem, viu só como ele tem que lamentar o que aconteceu em Chapecó? Óbvio. E o Grêmio, hein? De ter se recuperado no jogo de ontem. É apenas o começo, mas vai fazer falta lá na frente esses pontos perdidos, hein? Ó, a gente dá um tempinho agora, volta depois do intervalo e nós vamos ao intervalo ao som de Daniel Oliveira, narrando. Calma que eu não vou cantar. Não, ele não vai canto cantar. Nada. Ele vai narrar o gol de Sarrafiori pelo Internacional. E vem para o ataque o Inter, quem sabe o Flamengo mosquento agora ficou para o Sarrafiori, levou de longe, bateu, gol! Gol do Inter! Sarrafiori, na sua principal virtude, ele é um garoto cheio de disposição. Estamos de volta e vamos ao vivo lá no CT Luiz Carvalho, onde está o repórter Marcelo Salzano. Salzano, deu para ver que as atividades já estão começando por aí. Tentamos até fazer uma leitura labial no técnico Renato, que está lá atrás de ti, ó, sentado com o Paulo Vitor, mas não conseguimos. Tem alguma informação já dessa atividade de agora? Pois é, né, Cris? Pois é, Cris. O técnico Renato Portaluppi, uma conversa longa com o goleiro Paulo Vitor, até o nosso cinegrafista aqui, o Rogério Aguiar, ele vai mostrar aí cerca já de 20, 25 minutos de um bate-papo do técnico gremista com o goleiro Paulo Vitor, ele que é um dos grandes destaques do Grêmio nessa temporada de 2019. Segue o trabalho físico por aqui. Dos jogadores que atuaram no empate diante do Avaí, apenas o Luan está em campo. E há pouco aqui, Cris, em um tom até bastante descontraído, volante Maicon teve uma conversa com a reportagem, disse até que o grupo ainda está muito de cabeça quente após o empate em Florianópolis diante do Avaí, e o melhor é chegar aqui, fazer o trabalho físico e depois seguir para casa e ter o foco agora no jogo contra o Fluminense. Chamou a atenção que ontem Renato colocou em campo um time misto. Apenas 4 titulares entraram em campo. E Renato Portaluppi fala aqui no Donos da Bola se esse rodízio vai seguir na sequência do Campeonato Brasileiro. Agora nós temos um jogo em casa domingo e nós temos uma decisão na próxima quarta-feira. Não adianta você querer colocar a mesma equipe toda hora que a gente não chega a lugar nenhum e vamos ter problema de lesões. Então eu não entendo também sempre essas perguntas. Eu sempre faço isso todo ano. E eu vou fazer de novo esse ano aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Não adianta você colocar um jogador em campo e ele sofrer uma lesão, não conseguir correr porque está cansado. Então de vez em quando nós vamos descansar alguns jogadores. Em outros jogos, outros jogadores. Enfim, é por isso que o nosso grupo é grande e qualificado. Pois é, o Renato falou ali, relembrou, né, do jogo importante que tem da Libertadores quarta-feira. Então é um jogo domingo do Campeonato Brasileiro em casa, diante do Fluminense, e quarta já tem a vida do Grêmio na Libertadores. Esse é o velho problema do futebol brasileiro que parece não ter solução, que é a questão do calendário, né? Eu não vou aqui, evidentemente, daqui a pouco desconsiderar a opinião de um cara que estudou, é especialista e sabe que um jogador, através de um exame, pode ter uma lesão e ficar mais tempo fora. Por vezes o jogador não atua para que não se machuque e não fique fora de jogos importantes, como por exemplo a Libertadores da América. Agora, o interessante ontem, eu acho que não é nem a questão do rendimento técnico, é a postura. O Grêmio ontem foi um time que não teve postura contra o Avaí, porque tecnicamente, convenhamos, né? Esse time do Grêmio que entrou em campo é muito melhor que o adversário que o Grêmio enfrentou ontem, né? A gente vai para um breve intervalo agora, o som de Marcos Couto, narrando o gol do Rômulo. Esse canta. É o rei do cancioneiro brega. Cantor brega nas horas vagas, o Marcos Couto. 44, etapa inicial, cobrança de escanteio, subiu o Rômulo, gol do Grêmio! Rômulo abre caminho para a vitória tricolor aos 44 da etapa inicial.
volta e Daniel Oliveira, você está na marca do pênalti. Presta atenção. Tô pergunta congelado. do Tô Guilherme. Congela. A pergunta do Guilherme Rosa de Campo Bom. O Grêmio fez certo em jogar com o time alternativo fora de casa? Pedrão que tá no suíte, gostou, hein? Não cortei a vinheta hoje. Hoje foi bem. Por uma questão, de repente, de avaliação, sabendo que os jogadores podem correr o risco, não foi errado, né? Não foi errado. Daqui a pouco o Renato teve que preservar mesmo em virtude desses jogos mais importantes que o Grêmio terá. Eu insisto, o problema do Grêmio ontem foi postura dentro de campo. Isso aí. Ô, Dani, olha só, vai ter novidade na tela da Band a partir de segunda-feira. Os donos da bola, claro, vai começar 12h30, tá? 12h30 a gente vai estar aqui te esperando com reportagens, entrevistas, comentários também. E à 13h, aqui no Donos, desce a turma do Toque de Bola. E a gente vai fazer uma resenha conjunta, rádio e TV, aqui do estúdio dos Donos da Bola, da 1 até a 1h30. Donos da Bola com 1 hora de duração. Lembrando, hein, que a resenha na rádio segue tudo igual. Começa às 11h30 da manhã e depois emenda com o Donos até 1h30 da tarde. Dia, também na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta-feira. E o Donos aqui a partir do 12h30. E ó, a gente conta com a tua audiência, né? Por favor, por favor. E vamos voltar lá, porque a resenha tá pegada lá na rádio. Bagé, é contigo. Olha, Cris, sabe que a gente está meio que quase num divã aqui, tentando ainda entender as coisas que aconteceram, principalmente no lado do Grêmio, né? E aí a gente vira e mexe, há pouco, de novo, o Paulete toca num ponto, que é o centroavante do Grêmio, né? Porque o André ele não saiu jogando ontem, mas ele recebeu a oportunidade no segundo tempo, e aí não foi só ele, né? O gol do Grêmio saiu pelo Rômulo. Mas a mecânica do Grêmio, de certa forma, não está complicada de acontecer. A gente não lembra qual a última vez que um 9 do Grêmio fez gol. Viu, Cris e Daniel, eu fiz uma recuperação aqui de um conceito deles, aqui não meu, de que o Grêmio ele precisaria investir no Luan como falso 9. Falso 9. Porque os atacantes que o Grêmio tem colocado em campo, eles não terminam uma jogada, à exceção do Everton pelo lado. Porque os atacantes de lado de frente do Grêmio, de dentro eles estão prejudicando todo Tu pode ver que todo o desenvolvimento. E os centroavantes do Grêmio, eles aparecem muito mais por assistência do que por gols. Exato. Então, talvez, eu acho que mais ou menos é por aí. O Luan ou o Diego Tardelli, um jogador que se movimente mais atuando por ali, porque aquele centroavante mesmo, o Grêmio parece que não consegue jogar, né? E tem gosto três, de né? 9, né? Mas... Três. E todos os três, quando foram anunciados como contratações do Grêmio, não foram criticados. Ninguém criticou a contratação do André, nem a do Viseu, muito menos do Tardelli. E os três não conseguem fazer. E são três características diferentes. Diferentes, mas são 3-9. 3-9, claro, mas principalmente o Tardelli, que pode fazer outras funções também. Por isso que já foi dito, né? Então, daqui um pouco, essa mobilidade que esses jogadores têm e a capacidade técnica pode ser interessante, sim. O César está em crise aqui, né? O César queria o Viseu. Não, eu estou em crise. Não, eu já nem quero mais o Viseu, porque o Viseu, quando entra ontem, a partir do Viseu, ele jogou pior que eu. Se eu tivesse lá, eu jogaria mais que ele. Eu não peço... Aproveitando aquela pimenta que tu jogou nos nossos olhos, então tu vai pedir desculpa pro torcedor que teve que ouvir... Ficou chato, hein? Aquele torcedor do Grêmio que teve que ouvir que o Viseu ia ser o maior... Claro, mas é claro que eu tenho que pedir Ia fazer desculpa. mais gol que o Jardel. Mas é claro que eu tenho que pedir desculpa. Não, parabéns. Ficou chato, eu não deixava assim. Eu preciso pedir desculpa pelo Viseu, pelo momento do Luan, porque eu espero sempre mais do Luan, e o Luan tá entregando... O Luan perdeu a titularidade. O Luan tá entregando bola... Ontem ele provou, Daniel. O Luan perdeu a titularidade, ele vai ter que disputar para ter uma oportunidade. Sim, mas é que ele só perdeu a titularidade porque tá jogando pouco. O Luan sim. O Luan tá com... Mas o difícil seria ele perder sem estar jogando. Não, se ele estivesse jogando muito, aí tinha que tirar o treinador, né? Às vezes acontece, mas às vezes acontece. Como diz o César, o Luan tá pescando hipoglose e entregando lambari. É mais ou menos. E outra coisa, Daniel, até brincava aqui, o ex-presidente da CREF, ele tá vivendo um mundo paralelo, é o mundo fantástico de Duda Holândia. Porque ontem ele disse que o Grêmio não precisa contratar zagueiro porque tem para jogar ali o Michel e o Rômulo improvisado. Não, e ele falou que jogou bem o Grêmio, né?
Não vi nada disso, né? A questão, essa para mim é a grande questão do momento. O Grêmio não pode, com o trabalho todo que foi desenvolvido, render tão pouco. Essa é a grande questão. Mas jogou muito bem contra o Libertad. Aquilo ali tem que ser a rotina. A rotina não pode ser o primeiro tempo contra o Santos, a rotina não pode ser a partida a medíocre partida de ontem. Ô, Bagé, a rotina não é. Eu vou dando tchau aqui para os nossos telespectadores da TV, dos donos da bola. E a gente aqui na TV fica com a resenha de vocês aí do Toque, tá bom? Até amanhã. Cris. Tchau, Até já. gente. Cris e Daniel, portanto, fechando lá os donos da bola, a gente segue aqui com o Toque de Bola. Alguém não entregou a sessão Maguila aí? Todo mundo, né? Todo mundo. O único que não entregou fui eu, porque eu confesso que eu tinha uma lista grande, eu procurei que não achei. Tá bom, então. Agora, de toda forma, vá mandando para cá os seus recados pelo banco.